De ontem para hoje começaram a circular vários trechos de uma entrevista que o Monark, o famoso Monark, fez com o humorista Arthur Petri. Bem, tem muitas cenas que são totalmente bizarras e grotescas nessa entrevista. Eu vou pegar uma delas porque me chamou mais atenção aqui. Tem muitas coisas que poderiam ser debatidas nessa conversa entre os dois. Vamos assistir e depois quero comentar algumas coisinhas com vocês sobre esse tópico. Então assistam. Se fosse pelo polo ocidental, eu tava preso, foda-se, entendeu? Mas tu acha que tu não tá preso por causa da China? Eu acho que eu não tô preso porque, por causa do ambiente geopolítico, bagunçou a hierarquia de poder global e agora existem mais players do que antes existiam e esses players não necessariamente me querem ver preso. Mas tu acha que a Rússia, a China e a Índia eles estão pensando, eu não quero que o monarca vá preso? Talvez. Você acha que o Putin Não o Putin, tá com isso cara. na mesa? Não, cara. Você acha Não, que tu entendeu. funciona assim? Eles têm muitos agentes, entendeu? Por exemplo, existe... Aqui eu quero pensar um pouquinho algumas coisas com vocês, porque a gente viu uma trajetória dessa figura, né? A gente passou de um sujeito que era ignorante, bastante ignorante sobre aquilo que ele dizia, e tinha umas opiniões muito burras, e aqui eu estou citando Kim Kataguiri naquela história lá do nazismo, de que partido nazista deveria ser legalizado no Brasil. Então, assim, alguém ignorante, com ideias bastante burras sobre as coisas e, sabe, com uma incapacidade tremenda de compreender o cenário. A gente passou dessa figura que depois foi afastado do Flow, foi desligado do Flow Podcast, depois da polêmica do Partido Nazista. Ele vai para uma outra plataforma que se propõe a mais irrestrita forma de livre expressão. Ele vai para essa plataforma e aí o conteúdo dele foi se radicalizando com o tempo. Fazia um tempinho que eu não via na íntegra, ou muito tempo, o que ele dizia. E aí, quando viralizaram esses trechos, né, esses segmentos aí dessa entrevista com o Petri, fui ver e é realmente chocante a guinada sofrida pelo Monark. Então ele passa desse ignorante para alguém que só propaga teorias conspiratórias. Talvez ele esteja se propondo, de maneira intencional ou não, a ser o Alex Jones brasileiro. Não sei se vocês sabem quem é o Alex Jones, mas o Alex Jones era um comunicador norte-americano, né, um influenciador norte-americano, e que se tornou famoso por propagar também inúmeras teorias conspiratórias, e uma delas que foi sobre o atentado na escola de Sandy Hook, o levou a um processo e que ele foi sendo, sabe, aos poucos neutralizado, porque o que ele dizia não era mais apenas, sabe, maluquices desconectadas do mundo, mas eram coisas perigosas e que estavam prejudicando pessoas no mundo concreto. Então, o Alex Jones se tornou essa figura que se tornou, sabe, um sinônimo de teoria conspiratória. Então, o Monark me parece que está seguindo esse ritmo, nesse rumo. Ele passou de alguém que dizia asneiras ou coisas desinformadas para alguém agora que está fazendo isso de maneira talvez sistemática, propagando delírios sobre a realidade. Então esse trechinho aqui é um desses fragmentos quando ele começa a explicar para o Petri que há uma redistribuição de forças no mundo. Por um lado você tinha lá Estados Unidos, OTAN e os globalistas, né? Essa ideia globalista é um termo usado por extremistas de direita para defender essa ideia de que há uma governança mundial, a nova ordem mundial de metacapitalistas, sabe, bilionários que controlam o mundo e que estão avançando uma agenda para destruir valores tradicionais, e aí haveria uma cisão agora, haveria um conflito entre os globalistas e o mundo oriental representado por Rússia, China e Índia. Então ele vai dizer isso aqui e nessa fala aqui ele expressa a ideia de que ele não foi preso porque isso prejudicaria os interesses dos globalistas, ou seja, prender o monarca despertaria alertas pelo mundo e poderia de algum modo inexplicável impactar nessa disputa geopolítica de polos globais. É realmente a falta de senso de realidade, é a falta de compreensão das coisas, inclusive a falta de compreensão sobre o próprio papel que ele desempenha, sobre quem ele é, né? E parece um pouco, inclusive, aqueles delírios narcisistas do Olavo de Carvalho, quando ele achava que ele, sabe, ele era o centro do universo e tudo orbitava aquilo que ele dizia, tudo orbitava aquilo que ele estava fazendo. Então, é uma guinada perigosa. A gente pode, talvez, tentar entender algumas coisas a partir disso hoje, né? A primeira delas tem a ver com a própria dinâmica da comunicação e da adesão de seguidores às suas ideias. Então o Monark participava do Flow Podcast
e ali havia uma audiência que, em grande parte, era de direita. Acho que o público básico do Flow era, sabe, uma direita moderada, talvez, alguns conservadores, alguns bolsonaristas, e com o passar do tempo, ainda mais na eleição do Bolsonaro, foi criando uma certa afinidade ali ideológica com certos segmentos da extrema-direita brasileira e global. Então, certas ideias que ele propagava já iam nesse sentido e muita gente já apontava essa semelhança, essa conexão, né? Então, sim, ele se propunha como um anarcocapitalista, né, um ANCAP, que é uma visão de direita sem Estado. Então, sim, é o Estado mínimo, ou o Estado inexistente nesse caso, mas com base no capitalismo. Quem já leu, por exemplo, o livro do Hoppe, que se chama Democracia, o Deus que Falhou, sabe que esse modelo, né, do ANCAP, ou ANCAPistão, dos ANCAPs, é um pesadelo, é uma distopia, né, é algo realmente pavoroso, quase um neofeudalismo, e ali, dentro desses territórios, quem tem o poder financeiro, quem tem ali o dinheiro é que manda, né? O Hoppe, por exemplo, diz ali que, vamos supor que você seja dono de uma cidade, você pode proibir que negros entrem em estabelecimentos, você pode proibir que gays se casem, você pode fazer o que você bem entender, porque é o teu território, você é dono daquilo ali, e os outros que moram no seu território que cumpram as suas regras. Então, é uma forma, uma espécie de ultracapitalismo sem Estado, o que muita gente diz que é impossível, porque na verdade é o Estado que permite com que o capitalismo se desenvolva. Bem, tirando esses aspectos, era o que ele defendia. Na medida em que ele vai sendo acusado sistematicamente de ser um extremista de direita ou de ser alinhado ao bolsonarismo, a impressão que deu é que ele foi, de fato, comprando, vestindo a camisa e indo nesse sentido, né? Quando ele é desligado do Flow Podcast, aí ele simplesmente embarca nessa viagem, nesse delírio conspiratório e se aproximando de figuras que foram entrevistadas por ele, mas, no geral, se aproximando de ideias muito vinculadas a ideias conspiratórias norte-americanas da extrema-direita de lá. Sobre as teorias conspiratórias, é importante a gente ressaltar uma coisa, né? Eu vou citar, inclusive, esse livro aqui, que é Suspicious Minds, é um livro muito bom, do Rob Brotherton, no qual ele explica, ele é um psicólogo, ele explica os mecanismos por trás de nossas crenças em teorias conspiratórias. E segundo o Brotherton, todos nós acreditamos em teorias conspiratórias, ou quase todos nós estamos propensos a isso. Há teorias conspiratórias da direita e há teorias conspiratórias da esquerda. Quando você está alinhado a certos grupos, você passa a reproduzir as conspirações, né, as ideias conspiratórias do seu grupo. Então, por exemplo, se a gente for falar da extrema-direita, você tem essa visão globalista, você tem a visão do QAnon, por exemplo, foi muito popular anos atrás aí, dizia que havia uma rede de tráfico de crianças e que, para tirar o sangue dessas crianças e desse modo, sabe, da vida eterna, um elixir da vida eterna para gente poderosa. Há umas histórias muito malucas que, inclusive, o Monark reproduz nesse podcast aí com o Petri. Ele fala do adrenocromo, que seria essa substância extraída do sangue de crianças com medo, sabe? Umas coisas muito fora da casinha e que fez parte do imaginário trumpista, inclusive, né? Pessoas alinhadas ao Trump, figuras próximas ao Trump, o Steve Bannon, por exemplo, propagaram essas ideias, propagaram essas notícias. O próprio Trump propagou esse tipo de coisa também e isso movimentava a base extremista do Trump. Então, sim, são ideias que estão circulando aí no cenário americano, mas é claro que isso é importado pelo Brasil via Olavo de Carvalho quando ele estava vivo, mas também via olavistas que estão atuando ainda e agora via Monark também. A esquerda também tem suas ideias delirantes, né? Também tem suas ideias conspiratórias. Uma delas, por exemplo, que vale citar aqui, é a da fakeada, de que a facada do Bolsonaro foi fake. Isso é uma ideia conspiratória da esquerda, sem nenhuma comprovação, sem nenhuma evidência, sabe, no sentido de que foi armado aquilo ali. Há especulações, há conjecturas, há, sabe, imagens de vídeo que são ali ampliadas para tentar entender o que aconteceu, mas na prática não há nenhum elemento concreto que permita dizer que aquilo foi fake, foi armação ou que aquilo ali não existiu. Mas é uma teoria conspiratória propagada pela esquerda no Brasil. Ou, por exemplo, agora que a gente tem visto bastante é tentar colar de modo direto a família Bolsonaro com o assassinato da Marielle. Pode ser que exista algum indício, pode ser que surja algum indício no caminho, pode ser, mas até esse momento são pontas soltas que tentam conectar e vincular a família Bolsonaro ao assassinato da Marielle. E é desse modo que operam as teorias conspiratórias. O que o Brotherton explica pra gente é que a nossa mente, ela tem uma necessidade, isso é evolutivo possivelmente, ela tem uma necessidade de criar conexões e tentar dar uma resposta totalizante para o mundo. Então, assim, de que o mundo faça sentido. A gente não está preparado, a gente não está, sabe, evolutivamente a aceitar o caos que é a realidade. A gente quer que as coisas façam sentido. A gente quer que certos eventos
sabe, façam parte de um todo coordenado e que possa nos dar algum sentido em nossa existência. Então, para isso, a gente vai, de fato, unindo os pontos. Tem vários pontos que estão desconectados e a gente vai criar um modo de conectar esses pontos e tentar explicar a realidade a partir disso. Então, as teorias conspiratórias partem disso, conectar pontas soltas para que faça parte de uma ideia, né, de um todo organizado. A ideia, por exemplo, do QAnon é organizar, né, sabe, sequestros de crianças, sabe, certas coisas ditas por democratas, né, governantes democratas ou políticos democratas dos Estados Unidos, juntar, sabe, agenda woke nos Estados Unidos, juntar algumas coisas e daí você vai e forma um todo coeso, né, ou mais ou menos coeso, para explicar coisas que são dispersas. E isso vale para a esquerda também. Então, quando ele faz isso, eu não acho que, assim como eu achava em relação ao Olavo de Carvalho, são pessoas que não acreditam naquilo, só propagam ideias conspiratórias porque querem audiência. Eu acho que geralmente as pessoas que fazem isso realmente acreditam naquilo. Elas são pessoas que já vivem nesse mundo conspiratório, elas já estão cercadas dessas ideias, sabe, misteriosas, de elites misteriosas que governam o mundo, os Illuminati, essas coisas, já tem uma série de ideias, sabe, sobre a realidade, e aí elas passam a propagar isso para as pessoas. Algumas certamente se munem disso para ganhar notoriedade, para ganhar seguidores, mas em grande parte eu penso que as pessoas realmente acreditam nisso. Terraplanistas, por exemplo, essas pessoas elas realmente acreditam nisso. Por outro lado, a internet também é uma câmara de ressonância. Então, assim, você diz as coisas e você vai sentindo o feedback das pessoas. Então você fala, faz um vídeo aqui, comenta alguma coisa e você sente como será a reação aos comentários, as curtidas, sabe, os compartilhamentos. Então, nesse sentido, eu imagino que o Monark foi fazendo essa guinada, né, do sujeito ignorante para o conspiratório com base na repercussão do que ele dizia. Ele deve ter ouvido alguma coisa conspiratória, achou interessante, achou meio maluca, nossa, olha só, que coisa, sabe, que informação preocupante sobre o mundo. Ele foi lá, propagou isso no seu podcast, as pessoas reagiram a isso, a audiência já está amaciada para ouvir esse tipo de coisa, já concorda com isso possivelmente, já está, sabe, ouvindo de outras fontes a mesma informação, ele recebe o feedback reforça o que ele diz, ele mergulha mais nesse mundo e assim ele vai se tornando cada vez mais extremista. Então, agora a gente tem uma figura que é totalmente voltada, ou pelo menos bastante voltada, para propagar ideias conspiratórias da extrema-direita norte-americana. O curioso é que o tempo todo ele fala sobre uma agenda woke, né? A agenda woke seria essa agenda progressista que tenta implementar uma agenda gaysista no mundo, mudar o sexo de crianças, ou seja, fazer uma desconstrução completa de valores tradicionais, de valores conservadores, cristãos do mundo, de corromper as bases da sociedade, inclusive a própria masculinidade. Então ele fala muito sobre essa agenda woke e como ela é perigosa, né, para os homens e para a sociedade, ao mesmo tempo em que parece que em nenhum momento ele compreende que ele está avançando uma agenda reacionária, está avançando uma agenda que é de valores bastante deturpados também, e de informações que são ou falsas, ou que são informações incompletas, ou que são informações simplesmente sacadas de locais que sem nenhuma comprovação. E esse é um aspecto muito interessante sobre ideologias, né? Porque as pessoas adoram ver o cisco no olho do outro, né? Ver o que o outro propaga, a ideologia que o outro passa adiante, mas raramente elas estão dispostas a ver a trave no olho delas, né? Raramente estão dispostas a ver a própria ideologia que elas propagam. Como muitas vezes a ideologia que elas propagam é muito mais perigosa, sabe, destrutiva, corrosiva do que aquilo que ele enfrenta. Eu recomendo que vocês procurem esse livro aqui, não sei se tem em português, Suspicious Minds, porque explica exatamente como opera nossa mente com base nesse tipo de informações desconectadas e que a gente vai tentando formar um nexo aí, tentando formar, sabe, uma coesão para isso e como isso está no cerne de ideias conspiratórias, teorias conspiratórias. Só é importante ressaltar aqui que não quer dizer que não existam conspirações. É sempre importante mencionar isso porque a gente sabe que existem. Só que ideias conspiratórias, teorias conspiratórias partem de informações que geralmente não estão vinculadas a conspirações reais. Um fato curioso é que o Petri, ele é alguém que não está muito ligado a esse tipo de papo, pelo jeito, né, esse tipo de conversa, então ele nem sequer tinha ferramentas para poder, sabe, conversar com o Monark sobre isso. O Monark estava falando de uma coisa e ele estava ali fazendo perguntas que eram interessantes, que eram perguntas pontuais e que mostravam a fragilidade do Monark, mas mais pro final da conversa ele estava meio que convertido já. A impressão que eu tive foi que ele estava tipo, tá, fala aí, Monark, que eu tô te ouvindo e parece que faz sentido. É uma pena você ver o grau, né, a baixa qualidade desses comunicadores na internet e como esse cara ainda tem muito seguidor e muita gente acompanhando essas ideias e que são pessoas órfãs de influenciadores de extrema direita e que vão lá e encontraram nele possivelmente um substituto nesse momento. Quero saber o que você pensa sobre essa história, sobre esse videozinho no começo aqui, o Monark se pondo, né, como um ponto de interesse na disputa geopolítica entre globalistas e mundo oriental. Sério.
Como é que você entende isso? E também se você reconhece que há alguma teoria conspiratória que faça sentido para você. Por quê? Põe no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante. Se torne um membro do canal para dar uma força também, isso vai ajudar no trabalho. E só lembrando que nesse momento está disponível o livro meu com Carolina Arcari chamado Olga Descobre a Democracia. Um livro de discussão política para crianças, tá muito lindo, link na descrição aqui. Um forte abraço para você e se cuide. Tchau! Olá, meus queridos amigos e amigas do canal do Henri Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite muito importante para fazer para vocês. As pessoas estão super preocupadas se o emprego delas vai seguir existindo com o advento da inteligência artificial. Mas as preocupações vão muito além. O que vai acontecer com a fome no planeta? Com as desigualdades? O que vai acontecer com o meio ambiente? Com as relações de poder? Para conversar sobre tudo isso, a gente trouxe para dar uma aula aqui no Instituto Conhecimento Liberta o maior especialista do planeta, o australiano Brett King. A aula vai acontecer no dia 27 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E para você se inscrever é muito simples. É só clicar agora no link aqui em cima ou aqui embaixo e em poucos segundos se inscrever. Vai lá, se inscreve agora. É de graça. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder esse encontro. Um encontro histórico que só o ICL pode proporcionar para a gente.